Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. No Câmara Especial de hoje, recebemos o deputado estadual Orlando Bolsoni. Bolsoni, que foi secretário de Planejamento de 3 prefeitos, Manuel Antunes, Edinho Araújo e, por fim, de Valdomiro Lopes. Foi 2 vezes candidato a prefeito, não chegando ao cargo, e por 2 vezes se elegeu deputado estadual pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Na última eleição, na sua terceira eleição para deputado, teve 44.563 votos, não conseguindo chegar aí ao seu terceiro mandato. Obrigado pela presença, Bolsoni. Começo perguntando para o senhor, nessa entrevista aqui, qual que é o balanço que o senhor faz desses 8 anos como deputado estadual? Eu tenho primeiro agradecer, estou muito feliz, eu sei a importância da TV Câmara, ouvida e assistida por liderança, a tua história no jornalismo da cidade, então é uma oportunidade que se tem. Eu deixo muito tranquilo. Eu me propus, quando me candidatei, de procurar resolver aqueles temas, os grandes desafios estruturais do desenvolvimento da cidade e problemas que vinham se arrastando alguns há décadas, que é o caso da floresta do Noroeste Paulista, parque tecnológico, uma dívida de mais de 30 anos do HB, Funfarm, Famerp com a Santa Casa. São temas que a questão de inserir as entidades assistenciais, ter uma participação mais efetiva nos recursos públicos, tanto através de emendas quanto questão de participação. A questão do fórum que eu peguei, era uma obra que estava parada quando eu iniciei como deputado. A questão do aeroporto, hoje é o aeroporto do departamento aeroviário mais moderno de todos, aquele que dá os melhores resultados econômicos, é um aeroporto comparado a nível internacional. Então, são grandes temas. O enfrentamento ao crack e outras drogas, a gente criou, eu trabalhei na concepção, à época junto com o secretário, hoje vice-governador Rodrigo Garcia, que se transformou no programa Recomeço, onde são 3.000 leitos que foram disponibilizados a mais para pessoas em situação de dependência química ou em hospitais especializados ou também em comunidades terapêuticas. Ainda nessa semana eu fui visitar uma delas, que é na cidade de Barretos. Então, eu fiz um trabalho, eu fui o deputado que mais liberou emendas todos os mandatos aí, num estudo feito pelo Estado de São Paulo. Então, eu deixo muito tranquilo. Acho que eu contribuí para criar, com muita humildade, mas para criar um jeito. E também tem a questão de transparência, hoje tão falada. Eu fui o deputado, provavelmente eu sou o deputado que menos gastos tive na Assembleia nesses 8 anos. Então, eu deixo muito tranquilo e muito respeitoso à opinião pública. Eu não fico lamentando, procurando justificativas. Eu tenho por princípio fazer o que tem que ser feito, dar o melhor de mim e não ter que depois, senão tem que ficar dando explicações depois, ficar justificando as coisas. Então eu aceito e vou continuar a minha vida aí, vendo onde eu posso ser útil. Até 15 de março eu tenho ainda alguns projetos importantes que a gente continua trabalhando, liberação de recursos. Aí talvez a maior contribuição que eu dei para todo o estado de São Paulo, eu fui relator do PPA. Para ter ideia, o PPA é o que está vigendo, inclusive, nesse ano de 2019. E o PPA ele direciona as políticas públicas, é o plano plurianual, e por 4 anos, os 3 últimos anos do mandato, e o primeiro ano para dar a sequência
Então, o último ano, agora 19, ainda sobre a égide do PPA, que movimentou mais de 900 bilhões de reais. E quando se fala, então, que São Paulo provavelmente seja o único estado que está em situação socioeconômica e, em especial, financeira, tranquila, garantida, eu fui o relator que segurou, que não deixou à época as pressões. A gente recebeu quase 2.000 emendas, então ter o cuidado de não. Então eu sinto que não só, é lógico, por minha causa, mas eu também contribuí para essa situação econômica do Estado de São Paulo, econômico-financeira, está tranquila. Então, estou muito, muito tranquilo, muito em paz, comigo mesmo. De tudo isso que o senhor citou, o senhor diria que o senhor tem uma bandeira no seu mandato ou não? Ou o senhor não é um deputado de bandeiras? Tem primeiro seria a questão do desenvolvimento local. Eu sempre insisti, é um grande desafio, e nessa última campanha acabou sendo desfigurado isso. Eu não sei se vai voltar a ser retomado, que é a questão do desenvolvimento local. Então seria eu sempre fui um deputado voltado para as questões da nossa região e da nossa cidade. Você vê, por exemplo, na questão de ciência e tecnologia, eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia por 4 anos, vice-presidente por mais 2. Então eu procurei contribuir para consolidar a cidade de São José do Rio Preto como uma das cidades mais desenvolvidas também em ciência e tecnologia. Você mesmo, na época, ainda você militava no jornalismo, de escrito, e a época lembra que o primeiro questionamento que se fez quando falávamos do Parque Tecnológico, aí no começo dos anos 2000, de que Rio Preto não tinha contribuição científica, tecnológica, inovação, e nós conseguimos demonstrar isso, consolidar Rio Preto no mapa de ciência e tecnologia. Contribuímos, por exemplo, a Faculdade de Medicina, nós conseguimos elevar suas despesas de custeio mais 5 vezes, então de 1.800.000 por ano para 9 milhões. Então eu diria que essa questão em especial do desenvolvimento local, integrado e sustentável, com uma atenção muito especial para a questão das entidades assistenciais, que até eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento de precisa se ter um cuidado enorme, porque se discute as grandes políticas. Então é importante se discutir déficit fiscal, se discutir previdência, mas o mais importante que isso mesmo é que os benefícios cheguem nas pessoas. E daí então, cheguem nas cidades. De pouco adianta o Brasil ser uma referência de PIB, de renda per capita e tal, se as cidades, se Mirasolândia, Ipiquá, as pequenas cidades, pequenas cidades e mesmo as grandes, nos bairros das cidades, não chegar a esse benefício. Então, esse foi o conceito que sempre me marcou. Essa questão das entidades que o senhor falou, muitas têm reclamado, inclusive aqui da tribuna, muitas entidades vêm aqui, a questão do recurso da nota paulista, que está havendo uma demora no repasse daquelas doações. Exato. O senhor tem conhecimento disso? O que está acontecendo? Eu fui, inclusive, um deputado que liderou, depois outros estiveram junto conosco também, em especial o deputado Ed Thomas, da região de Prudente, a deputada Célia Leão, que hoje é a nossa secretária. Da pessoa com deficiência. Interesse da pessoa com deficiência. Foi assim, num determinado momento, ainda no governo Alckmin, se extinguiu o modelo e se adotou um modelo ela passou a ter só através de aplicativo que se fazia as doações. Nós conseguimos resgatar e conseguimos que fosse mantida tanto a doação, aquela doação tradicional que a gente chama de caixinha, do cupomzinho, de colocar lá na caixinha, quanto a feita por meio eletrônico. Nós trouxemos até o final do ano, inclusive o secretário da Fazenda, meu colega, sou fiscal de rendas,
Luiz Cláudio, e então nós conseguimos. Agora o governo eu acredito que vem fazendo uma reavaliação, mas nesse período que eu vou permanecer e mesmo depois eu vou sempre alertar para a importância de manter o sistema. Já foram distribuídos, desde quando foi criado então o governo Serra, mais de 16 bilhões de reais entre todas as entidades. Nós temos entidades aqui, o Instituto dos Cegos, nós temos o caso da Maria Peregrina, por exemplo, que já no seu orçamento já coloca esses recursos. Sim, então, inclusive foi o pessoal da Maria Peregrina que veio aqui. Que é importante, porque é manter, e mais que isso, manter a regularidade. Sim, isso que é. O pessoal conta com esse recurso, né? Eu acredito que esse modelo, que quem fez a concepção, ele fala assim, não, mas aí é tão simples, porque você doa, você pega o seu celular na hora, mas eu pergunto o seguinte, quanto por cento da nossa população, em especial da nossa população humilde, vai saber manusear esse aplicativo? Sim. Outra, nós eu estudei de forma muito profunda o assunto, a pessoa ela quer ter a sensação que é de participar. Ela quer contribuir. Então, imagina a pessoa humilde, esse gesto de ela pegar, ir lá, colocar na caixinha, eu quero doar para a ERPRON, ou eu quero doar para o Instituto do Cego, ou eu quero doar para a PAI. Esse gesto é um gesto de pertencimento. Então, eu insisti muito. E eu acredito que a gente consegue vencer ainda nesse primeiro trimestre. Eu devo levar para o secretário, que como este governo sempre é trabalhoso, eu devo levar para o secretário Rodrigo Garcia, inclusive, e para a própria secretária Célia, os dois têm forte amizade, para manter, aperfeiçoar, mas de forma de não perder esses recursos. Legal. O Bolsoni, ainda sobre o assunto que você falou na primeira resposta, a questão do desenvolvimento. O senhor chegou a apresentar o projeto de conglomerado urbano, regional, de Rio Preto, Mirassol, Badibacite. Paralelamente, um outro deputado de Rio Preto, João Paulo, apresentou a região metropolitana. Como ficou essa situação? Isso aí ainda se debate? Não, se debate. Eu acredito, assim, o que aconteceu? O deputado, eu tinha interpretação, inclusive por estudos, e porque eu ajudei à época, no caso da região, a fornecer elementos para quem coordenou a criação da rede urbana do Brasil, que era uma economista especializada em economia urbana, chamada Diana Mota, vinha sempre a São José do Rio Preto, eu conhecia da época que coordenei o programa do Banco Mundial. E aí, então, se criou, por exemplo, as chamadas aglomerações urbanas, que seria caso de Rio Preto, mesmo Ribeirão, depois de caso, no caso, regiões metropolitanas, que na realidade 3 caracterizariam em São Paulo, que é a região metropolitana de São Paulo, a região do litoral Santos e a região de Campinas. E aí, só que aí o que nós fizemos? Aí o João Paulo apresentou de região metropolitana, falou, corre o risco de, tecnicamente, não passar. E eu apresentei de aglomerado. E nós fizemos de forma ética, tranquila, falando assim, os dois andam, né? E aquele que quer avançar mais, o outro, e foi o que eu fiz. Inclusive, eu participei das reuniões. Que fase que está isso hoje? Ele tem que ser, nós vamos ter que retomar. A deputada Beth Saon, o deputado Carlão Piatari, também participaram na época. E o Estado, a Emplasa, que é a empresa que coordenava esse trabalho, está sendo absorvida, está sendo extinta, né? Absorvida a Emplasa, a CPOS e a empresa de mecanização agrícola, o antigo DEMA e a Codasp, os 3 vão se transformar numa empresa só. Então tem que voltar tem que retomar, e esses temas, esse também é um dos temas, você lembrou bem, eu tenho me reunido com os deputados que estão assumindo, eu tenho procurado motivar para que eles se dediquem à questão de desenvolvimento local, região metropolitana, essa região, aglomerações urbanas, etc., por causa do desenvolvimento local. Eu temo de ser esquecido nesse momento no país,
a questão de, por causa se fala em dívida pública, e se esquece da questão local. Então é tema que eu quero deixar pelo menos alguém para dar continuidade nesse trabalho. Legal, a gente volta a falar disso aí daqui a pouquinho. O senhor se arrepende de não ter conseguido fazer algo que o senhor gostaria de ter feito? Não, eu tenho muito tranquilo. Eu tenho por princípio de vida, eu não me permito pensamentos, sentimentos negativos de jeito nenhum. E eu procuro nem pensamentos, assim. Eu não tenho, porque assim, é sempre uma questão de você falar assim, sempre poderia fazer mais. Por exemplo, na área de ciência e tecnologia, talvez pudesse ser feito mais ainda. Então, o que nós conseguimos? É colocar o tema, antes era tratado como um tema puramente de fiscalização financeira. Inclusive, quando se criou a emenda constitucional para que os reitores fossem à Assembleia prestar contas pelo deputado Vitor Sapienza, era esse o princípio. Eu consegui colocar o tema, então eu sinto mas nós não conseguimos criar um grupo que fosse totalmente afinado. 2 deputados tinham uma participação, 4, uma participação mais ativa, que era deputado David Zaia, deputado Elcio Gasparini, o Ulisses Tassinari e eu que trabalhamos efetivamente. Então é um tema que eu tenho motivado. Eu falei com a bancada do Partido Novo, com um dos representantes, um menino que estudou em Ieiro, chama Daniel José, com o pessoal do próprio PSL, o próprio agora que vai assumir o Vinícius Camarinha, vota o PSB. Eu acho que esse aqui é um tema que é o futuro. A questão de ecologia, então é o que eu falo sempre, Rio Preto e todas as cidades, mas Rio Preto em especial tem que ser ecológica e tecnológica. Então esse talvez fosse um projeto que eu poderia ter avançado mais ainda, mas eu quero deixar essas sementes. Legal. Vamos falar um pouquinho da política em si. Nossa cidade perdeu todos os representantes, tanto estaduais quanto federais. Sim. Federal ainda nós temos o Mota aí, que mora na cidade, mas também se elegeu com voto do estado inteiro. E ele sempre foi conhecido pela representatividade, tanto na Assembleia quanto na Câmara. O senhor, o deputado Vaz de Lima, João Paulo Rilo, o Rodrigo Garcia está no governo, mas, enfim, qual o prejuízo para Rio Preto e como suprir essa lacuna? Como eu penso, porque eu te falei que eu penso positivo, como que eu estou vendo? Eu estou procurando deixar os temas, né? Eu fazia a avaliação dele, assim, ele representou um pensamento na época. E esse pensamento, eu vejo, foi uma eleição que ela foi uma eleição voltada, assim, ela foi de pouca, não estamos questionando ninguém, todo mundo legitimamente eleito. Foi de pouca, de reduzida racionalidade. E foi uma eleição de muito sentimento e, às vezes... Sentimento de paixão negativo. Ou de ódio? Sentimento voltado para a raiva, inclusive a polarização, e as pessoas criam um clima, o clima do muda, né? E nesse clima do muda se criou, eu acho que se esqueceu a questão local e que uma parcela dos votos as pessoas preferiam votar contra. Contra mim eu tenho muita tranquilidade que eu não tenho essa... tem muita tranquilidade que não tem, mas assim, votar no sentido de mudar, e nesse contexto eu acho que foi muito se misturou joio e trigo. Eu acho que esse período que nós passamos, os últimos 4 anos em especial, foi o período da cidade e a região foi a de maior representatividade possível, porque assim, todos nós aqui, então deputado Vaz tinha cargo em todas as esferas, ministros, senadores. E também na Assembleia, todos nós ocupamos postos-chave, assim, era presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu era vice-presidente, sou, né?
vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, o deputado Vaz de Lima, com toda a experiência, ele é da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O deputado João Paulo Rilo foi líder do PT. Então, nós tivemos o educação, né? Comissão da Educação. Deputado Vignone na área. Então, nós conseguimos. Foi um período que a região esteve mais... não estou falando que anteriormente não tem, mas que esteve as lideranças assim, mais efetivas, e eu acho que isso foi transformado em resultado, eu tenho certeza. E nós tínhamos também uma grande, embora nós tivéssemos embates, nós sempre tivemos um grande respeito entre nós, tratando os temas regionais acima. Exemplo típico do caso da aglomeração urbana, que depois eu marquei a audiência, nós reunimos então com o secretário Samuel Moreira, com o Edmur Mesquita, para conduzir um projeto que era do deputado João Paulo Rilo. Eu mesmo, quando ia, por exemplo, cuidar das minhas emendas, e, por exemplo, tinha emenda de outro colega, eu ajudava a arrumar documentação. Eu tenho uma equipe muito boa nesse aspecto, contribuía nesse sentido, e nunca os colegas, às vezes, nem souberam que eu estava ajudando. Legal. É importante isso. Qual que é o futuro político do senhor? O senhor continua na vida pública? O senhor pretende se candidatar novamente? O senhor pretende ter algum cargo nos governos aí do Dória? Nesse momento, eu penso assim, primeiro eu quero concluir muito bem o meu mandato. Até 15 de março, né? Até 15 de março. Diferentemente dos outros, é 15 de março. Exato, né? Até 14 de março. A prova que nessa semana que passou, inclusive, eu estava em Barretos, tratando da questão de ampliação do cartão recomeço, da política pública voltada para a prevenção do crack e outras drogas, população em situação de rua. Durante todo o período, mesmo nas férias, eu estive cuidando de interesses na área da saúde de diversas instituições, no caso, por exemplo, do Lar São Francisco de Jaci, o próprio o Complexo Funfarm HB. Então, eu vou concluir meu mandato. E depois... Após isso, eu acho assim, eu tenho um histórico também desde 1983, quando eu me elegi a primeira vez com o prefeito Manuel, eu trabalhei na vida pública diretamente em 1983 com o professor Manuel Antunes. Então você cria um patrimônio, no bom sentido, aí, de conhecimento, de informações, e eu pretendo continuar utilizando. Aí a forma, depois eu vou discutir, eu não pleiteio, assim, eu tive duas experiências, duas foram muito bem sucedidas. Por exemplo, no estado eu fui diretor de CDHU para implantar o 1% de CMS, que hoje dá 1,5 bilhão mais ou menos. E depois eu estive no departamento aeroviário para levar o desenvolvimento para o interior. Então, Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Prudente, são de Marília, são desse tema. Mas eu não tenho, eu fui durante o período, cheguei a ser cogitado para deixar o mandato, mas eu não, então eu vou analisar. Continua no PSB? Continuo. Pois eu não sei como que vai ser a questão continuo, mas vai haver provavelmente uma grande reforma partidária que já começou agora com a cláusula de barreira, e aí nós temos que sempre analisar à luz daquele momento. O PSB ela tem uma característica, nós temos assim, nós somos liderados pelo meu caso, o governador Márcio França, que fez um trabalho brilhante no estado, e que nós temos, assim, eu diria que tem uma bancada no Nordeste e uma bancada ainda recentemente. Eu estive conversando com o deputado Luiz Flávio Gomes, recém-eleito. Nós estávamos discutindo isso, que
essa questão assim, que praticamente ficou 2 PSB. Um que seria progressista, que é um ainda muito arraigado a questão ideológica, não que ideologia, mas ideologia é uma questão que e a verdade está em queda. O Betinho, o Herbert Souza já falou isso lá em 1989. Então, e o Eduardo Campos é quem encampava essa grande integração de todos os setores. Daí nós vamos analisar com muita calma tudo isso aí. Então, agora o momento é concluir bem o mandato. Eu vi também o governador Márcio França, ele é uma liderança nacional, os caminhos que ele vai seguir. E aí eu vou avaliar com muita calma. Pois é, o senhor do PSB, mas sempre foi muito próximo do Geraldo Alckmin, do PSDB, sim, né? Qual a relação do senhor com o João Dória? E qual que é a expectativa do governo dele? Do governo dele é tranquila. Primeiro, não tenho laço de amizade, nos conhecemos, participamos, inclusive, nós somos homenageados juntos uma vez, coincidentemente, na Assembleia, ele, o atual presidente, e eu não sou homenageado no mesmo grupo com uma medalha constitucionalista. Há uns 2 anos isso, né? Uns dois anos, né? Eu tenho eu tenho um laço de amizade, além de muito respeito, com o deputado, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Então mas eu separo bem. Eu vejo assim, como que é a expectativa? Primeiro, na minha parte de torcida, nesse período que eu estiver lá, eu vou procurar contribuir para tudo que puder fazer para ajudar no sentido do governo deslanchar, do governo, tudo que eu puder ajudar, aperfeiçoar, eu vou como eu sempre fiz, independente de quem fosse o governador. Eu vejo assim, então, o que ele veio e trouxe, que é um governo que vai trabalhar no sentido de um governo liberal, de muitas privatizações, e o fato de eleger, a população referendou isso. Deu carta branca, então, né? Deu praticamente carta branca. Aqui dentro desses processos eu vou procurar aperfeiçoar os projetos que forem durante o período que eu estiver lá. Depois é uma certeza, assim, não uma probabilidade forte de eu volto para a universidade. E a universidade é onde, né, lá eu vou continuar dentro da linha que eu sempre atuei em toda a vida. Inclusive, o governo eu quero que vá bem. Inclusive, o DAESP já anunciou a privatização do aeroporto aqui de Rio Preto, né? Tranquilo? O senhor acha que tem que privatizar mesmo? Eu já sempre tenho que analisar as condições. Na última, no final do governo Alckmin, no último dia, ele enviou um projeto que era de extinção. Aí, à época, eu fiz, inclusive, uma série de emendas e aí eu conversei em seguida com o governador Márcio França, que tirou o projeto. A privatização, não só com relação ao aeroporto, mas a todos os órgãos, a privatização ela é uma estratégia. Ela não pode ser um fim em si. Esse é o objetivo. Não é assim o Estado sair, se omitir assim. O Estado tem que usar para prestar melhores serviços. O mais citado é o caso do Poupa Tempo, que é a gente pode chamar de exitosa. Então, eu vejo que sempre, mas tem que se ter bastante cuidado. A forma que ele anunciou, eu acho que é uma forma cautelosa, ele anunciou Barretos, é cautelosa, que ele espera de usar os dois, se eu entendi corretamente, os 2 primeiros anos para estudos, para consulta a interessados, para ver se consegue formar o que é o conceito de aglomeração de interesses, outros juntos dos próprios aeroportos. E os 2 últimos anos seria para o final do governo, quando consumaria. O governo federal adotou a mesma estratégia, então seria praticamente, fica muito difícil você ir contra
é uma estratégia que foi escolhida também pelo governo federal. Então, de novo, eu vejo, sempre vi, votei, por exemplo, para aumentar o capital, para criar uma holding da Sabesp, eu votei para aumentar capital, mas eu votei também, por outro lado, à época, e conduzi o processo na Assembleia para salvar a Cobras, por exemplo. Então, tem que sempre analisar esse aspecto. Então, privatização é estratégia, não pode ser fim em si. Tá certo, gente. Esse é o deputado estadual Orlando Bolsoni, que tem o seu mandato aí até o dia 14 de março. No dia 15 assumem os novos deputados. Deputado, obrigado, parabéns pelo trabalho, volte sempre. Obrigado. Um grande abraço a você que nos acompanhou até agora neste Câmara Especial. Um grande abraço e até a próxima.